Você sente aquela sensação de queimação bem na boca do estômago e dependendo do que você come, tem a sensação de que um dragão faz morada no seu aparelho digestivo? Boca amarga, azia e aquele desconforto que insiste em permanecer. Bem-vindo ao clube dos mais de 50 milhões de brasileiros que sofrem da chamada doença de refluxo. Para falar sobre esse assunto, o Saúde Minuto recebe o gastrocirurgião endoscopista e nosso colunista, Dr. Eduardo Greco. Doutor Eduardo, por que quem sofre de refluxo tem a sensação de que a comida volta? Pensar do modo simples, né? Simplesmente o refluxo é voltar, é algo que reflui. Então aquele ácido que está lá no estômago, dentro do estômago do paciente, esse ácido vai refluir. Então ele sai do estômago voltando para o nosso esôfago. Tá. Doutor, a gente sabe que além da boca amarga, azia, queimação, tem também a dor torácica, né? Aquela dor no peito que muitas vezes é até confundida com um infarto. Quais são os principais sintomas do refluxo, doutor? Os clássicos é como você bem disse, né? É a queimação, que a gente vai dar pirose, aquela sensação do dragão de ardência aqui no peito, né? Esse é o sintoma mais clássico, podendo ser tão grave, tão intenso que simula um infarto. A dor é tão importante no peito que o paciente pode achar que ele está infartando. Além disso, a gente tem os atípicos, mas que hoje também são mais frequentes, que é na parte da orofaringe. Dor de garganta, rouquidão, a pessoa está rouca, não sabe o que está acontecendo, na verdade é esse sintoma. Pigarro, né? Então a pessoa o dia inteiro pigarreando pode ser refluxo e alguns outros quadros também evoluem até com quadros de sinusite em alguns pacientes. Alguns pacientes evoluem com quadro de tosse, procuram uma informação com o pneumologista, não identifica, pode ser refluxo. Doutor, o senhor falou da tosse, do pigarro. O refluxo, ele pode, a acidez, né, que o refluxo proporciona, pode causar danos nas cordas vocais? Sim, exatamente, porque esse processo inflamatório do refluxo, essa lesão que ele traz na mucosa do esôfago, vem até a garganta, atingindo a corda vocal, e isso pode prejudicar o funcionamento adequado dessa corda vocal. Pneumonia de repetição, também o refluxo pode causar ou não? Sim, para pacientes mais graves, né? Então você tem aqueles pacientes com poucos sintomas que você trata, pacientes que têm refluxo de repetição, hérnias de hiato grande, refluxo bem importante, um ácido muito forte, ele pode começar a trazer lesão para essa traqueia e evoluir com quadros até mesmo de pneumonia. E doutor, quais são os exames que devem ser realizados para um diagnóstico preciso? O primeiro passo, quem está com refluxo, que está tendo sintoma, que está com dor, procurar um colega médico, porque lá no médico vai ser identificado. O que é feito geralmente? Você trata, que a gente chama de um tratamento empírico, com as medicações devidas, né? Existe uma série de medicações disponíveis para tratamento. A partir desse primeiro tratamento ele vai realizar exames. O principal deles é a endoscopia, um exame hoje simples, tranquilo, com sedação. O paciente vai lá, vai ter um soninho bom, vai fazer o exame e volta para casa com o diagnóstico. A partir dessa endoscopia, você vai direcionar esse paciente. Ele tinha um refluxo, que era por má alimentação comportamental, e está resolvido o tratamento dele. O paciente continua com sintoma. A endoscopia mostra algum outro tipo de lesão. Você precisa investigar melhor, que é o que a gente fala que esse paciente pode ter uma doença no esôfago. Aí esse paciente vai ter que fazer principalmente 2 exames, que é a manometria, é um exame que vai medir a pressão e a função do esôfago, e a pH-metria, que vai medir a acidez gástrica. Com esses 2 exames, a gente vai poder propor o melhor tratamento para esse paciente. Agora, doutor, o senhor falou de medicamentos, né? É muito comum a pessoa, quando sofre de refluxo, se automedicar, tomar aquele antiácido, né? Aqueles remédios que aliviam. Isso pode mascarar algo mais grave, possivelmente até um câncer de esôfago? Sim, esse é o grande problema, porque as medicações elas são extremamente potentes, né? Então, os antiácidos, hoje os prazóis da vida, elas são medicações ótimas, que devem ser utilizadas, porém, seguindo a devida recomendação médica, a dose correta, pelo tempo correto. Tomou porque o amigo tomou, o vizinho tomou, algum familiar tomou, você pode estar mascarando uma úlcera, uma lesão gástrica, um tumor gástrico. Então, a medicação ela deve ser tomada, ela é super segura, super eficaz, mas com o acompanhamento médico para que não haja esse problema de mascarar uma doença pior. Uma vez feito o diagnóstico, vocês vão seguir, né? Existem várias linhas de tratamento. Quando o medicamento não funciona, quais são os outros tipos de tratamento? O que você tem é que a medicação a longo prazo, para alguns casos, o paciente pode ficar não tão responsivo, necessitando de altas doses. A medicação funciona, porém com altas doses.
Ou aquele paciente também que não quer mais ficar tomando medicação para sempre, para o resto da vida. Então, a partir daí, com os exames demonstrando que existam alterações no esôfago, na motilidade do esôfago, no funcionamento da musculatura aqui, dessa musculatura que controla esse refluxo. Ela fica frouxa, né, doutor? Exatamente. A musculatura do esôfago, que a gente chama do esfíncter inferior, o esfíncter inferior pode ficar hipotônico, frouxo. E a partir daí a gente pode tomar medidas, tratamentos por endoscopia. Então, você vai conseguir fazer com que esse paciente deixe de usar a medicação em altas doses, passe a usar talvez de forma esporádica e melhore a sua qualidade de vida saindo desses sintomas que ele possui. Bom, a gente sabe que mudança alimentar é essencial para quem sofre de refluxo. Doutor, o que não deve de jeito nenhum ter no prato ou no copo de quem sofre de refluxo? Exatamente. Para você ter ideia, 75% das pessoas de 50 milhões, se você trata adequadamente com medidas comportamentais, alimentares e a dose correta da medicação, vai se curar desse problema. Como? Que não é que a gente tem que evitar de toda forma. A parte comportamental é tentar se alimentar várias vezes ao dia, evitar aquela refeição noturna, né? Então a pessoa precisa de 2 a 3 horas para poder deitar, que a gente fala também, não adianta comer e jogar no sofá, sabe? Se alimentar e fazer uma caminhada, ficar sentado aguardando a digestão. E a cabeceira elevada da cama. Você levar um pouco para aqueles pacientes que têm essa volta, essas são situações comprovadas cientificamente. E da alimentação. Eu brinco, né, Raquel, com os meus pacientes que a gente tem na palma da mão, que a gente pede para eles evitarem. Você nunca vai proibir nada. É claro que numa fase aguda, numa fase de crise, a gente proíbe. Mas se a pessoa evitar, vai conseguir ter um controle melhor do refluxo. Café é um grande vilão, né, e a preferência nacional, então é difícil para os pacientes. O chocolate, então veja também que é difícil de você controlar a situação com os pacientes. O álcool, então a bebida alcoólica, ela também é extremamente danificosa para o nosso organismo. As frituras, né? Então por quê? Uma fritura você vai ter que sempre dobrar a quantidade de ácido para poder fazer a digestão daquele alimento. Então muito cuidado com o excesso de frituras. E os gasosos, os refrigerantes, que também, além das substâncias, eles vão fazer uma produção de ácido maior, fazendo com que o paciente tenha mais refluxo. Entendi. Doutor, a obesidade também piora o quadro de refluxo? Esse é hoje um dos fatores mais importantes e predisponentes. Os pacientes com obesidade, se eles emagrecem, eles tratam também o refluxo junto. Por quê? Quando você tem a obesidade, você vai ter uma situação que é um aumento da pressão abdominal. Então, o abdômen fica com uma pressão maior do que a do tórax. Isso comprime o estômago, faz uma pressão maior, favorecendo esses pacientes a ter refluxo. O refluxo diagnosticado, a gente já sabe que existem vários tipos de tratamento, já falamos aqui, com medicamentos, mas quando o medicamento não funciona, existe um novo tratamento que é feito através de endoscopia, né, sem incisão. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse procedimento, doutor. Exatamente. Depois que esse paciente, né, já passou por esses diversos tipos de tratamento, ele não tem uma indicação cirúrgica, porque dependendo de alguns pacientes existe o tratamento cirúrgico também, né, que eles podem realizar. Hoje, né, há 1 ano que existe no Brasil, nós somos os pioneiros, trouxemos esse método para o Brasil. É um método totalmente endoscópico. Então não é cirurgia, não tem cortes, não tem incisão. É o TIF, doutor? É o TIF. O TIF nada mais é do que uma funduplicatura endoscópica, é um nome mais difícil, né, nomes médicos, né? Então, na verdade, o que é que as pessoas entenderem? É confeccionar uma válvula. É essa região do esôfago, onde existe essa frouxidão. Você, por endoscopia, você vai até lá e vai usar algumas âncoras. E essas âncoras vão apertar essa região, de maneira mais simples, vai diminuir esse espaço. Então, com essa funduplicatura endoscópica, com o TIF, a gente vai reduzir esse espaço, fazendo com que o quê? Você consiga conter a acidez. E aí não então, volta, é um método doutor? mecânico. Esse método mecânico ele vai o quê? Diminuir a exposição, menos ácido retornando. Você não fecha 100%, só que para aquele paciente que estava com espaço alargado, que existe essa frouxidão da musculatura, vai ser o método que vai proporcionar essa melhora e resultados extremamente efetivos. Né? A literatura mostra resultados acima de 90% de sucesso, num acompanhamento de 4, 5 anos. Então é um método que está disponível, é um método que os pacientes hoje podem se beneficiar desse método totalmente endoscópico para conter o refluxo e melhorar principalmente o quê? Redução do uso das medicações a longo prazo e a sua qualidade de vida. Sim.
Doutor, e a recuperação? Ele faz, quanto tempo dura? É anestesia geral? Como é que funciona? Para que as pessoas entendam, hospital dia, vai para um hospital, anestesia geral, um procedimento de cerca de 30 a 40 minutos, claro, para pessoas exatamente bem treinadas, e vai para casa no mesmo dia. Não precisa ficar internado. Vai ter um leve desconforto, receber orientações nutricionais importantes por conta dessa nova válvula que foi realizada, e depois a partir daí faz o segmento mensal. E nós já temos acompanhamento dos pacientes de 1 ano de tratamento com resultados excelentes. Ótimo. Doutor, agora a gente vai fazer um ping-pong, na verdade, mitos e verdades sobre o refluxo. Aí eu vou te perguntar e você responde. Álcool piora o refluxo, mito ou verdade? Verdade. Comidas gordurosas acentuam o quadro. Muito. Por quê, doutor? Demais, porque aumentam ainda mais a produção de ácido. Chocolate não piora o quadro de refluxo. Tem gente torcendo por essa resposta. Mas infelizmente é um mito, né? Porque a substância, né, do chocolate, ele inibe o funcionamento adequado ali da região do esôfago. Então, é prejudicial. Ingerir bebida durante a refeição piora o quadro de refluxo. Mito ou verdade, doutor? Verdade. Para toda a refeição a gente procura evitar o excesso de bebida junto, porque é mais líquido, é mais volume dentro do estômago, maior pressão, favorecendo o refluxo. Comer 2 horas antes de dormir pode aliviar os sintomas de refluxo. Mito ou verdade? Verdade. Isso é fundamental, é um comportamento importante, porque se você se alimenta com 2 horas, você dá chance da digestão adequada, menos ácido, porque a hora que você se deita, esse ácido pode escorrer, como se você pegasse um copo de água e virasse aqui na mesa. Vai espalhar. Aqui é a mesma coisa. Você comendo antes, menos acidez, menos refluxo. Esse é polêmico. Antiácido nem sempre é indicado no tratamento para o refluxo. Mito ou verdade? Verdade. Você só vai usar a medicação de acordo com a orientação do seu médico, senão você pode estar mascarando uma doença pior, até mesmo um câncer. Travesseiro anti-refluxo é bem-vindo no tratamento do refluxo. Verdade. Ótima ideia, ótima dica. Ou você leva a cabeceira ou travesseiro anti-refluxo. Cuidado de colocar 2, 3 travesseiros. Vai acordar com refluxo e torcicolo. Refluxo causa problemas odontológicos. Mito ou verdade? Mito. Existe muita situação em virtude de você ter uma acidez maior na boca, mas não a ponto de ser a causa principal de problemas dentários, geralmente associado a outros fatores. O estresse eleva muito a incidência do refluxo. Mito ou verdade? Verdade. Isso é fundamental, porque o estresse, não só a condição da pessoa estressada de uma hiperacidez, faz com que a pessoa se alimente mal, tenha péssima refeição, não busque uma alimentação saudável, uma rotina alimentar. Então você não ter uma rotina, uma tranquilidade, gera ansiedade, refluxo. Água com gás. Essa eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. Alivia o sintoma do refluxo? Mito. Água com gás é um gasoso, mesma coisa de refrigerantes, vai aumentar essa acidez também. É que a sensação do frescor da água com gás faz com que você tenha uma sensação imediata, porém na sequência você vai ter uma hiperprodução ácida. Bom, sempre muito bom conversar com o Dr. Eduardo Greco, acho que esclareceu todas as nossas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada pela aula que você nos deu e nos encontramos numa próxima aqui no Saúde Minuto. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês, o Saúde Minutos sempre à disposição. Forte abraço a todos.